Capítulo 69. Ruína. Zorian percebeu imediatamente que a hidra na frente deles não era normal. Primeiro de tudo, era muito grande. Ele não era especialista em hidras, mas sabia que mesmo os maiores não tinham mais de 10 metros de comprimento. Este parecia ter pelo menos o dobro desse tamanho, se o tamanho de suas cabeças tivesse alguma indicação. Depois, houve a questão de quão repentinamente isso apareceu em seus sentidos. Não havia como ele perder algo assim, mesmo com uma inspeção casual, não se importando com a varredura detalhada que ele fizera no cenote. A mente que ele estava sentindo atualmente era uma das coisas mais distintas que ele já havia testemunhado através do seu senso mental, e deveria ter chamado sua atenção imediatamente. A hidra parecia ter 9 mentes, uma para cada cabeça e uma nona que servia como uma espécie de supermind, pela falta de um termo melhor. As cabeças individuais pareciam, de alguma maneira, subornadas à mente principal da hidra, que provavelmente estava encarregada de coordenar as cabeças em direção a um objetivo abrangente. Foi meio fascinante. Então a hidra apontou todas as 8 cabeças para eles e rugiu. Se eles estivessem lidando com uma hidra normal, isso seria apenas uma tática de intimidação barata. Em vez disso, o rugido foi infundido com uma poderosa magia do vento, atingindo todo o grupo com uma poderosa rajada de vento. Zashi e Zorian simplesmente colaram seus pés no chão com magia não estruturada, e Daimon protegeu a maior parte de sua equipe com um feitiço de força impressionantemente rápido. Infelizmente, isso ainda deixou 4 pessoas à mercê do ataque do vento. Desses 4, um era Shasana, que simplesmente apunhalou seu cajado no chão e o segurou com pura força física. Zorian ficou impressionado. O velho parecia meio abatido, mas parecia haver uma força surpreendente escondida sob sua estrutura magra. Quanto aos outros 3, eles não eram tão rápidos em seus pés e apenas soltaram um coro de pequenos gritos e gritos quando foram arrancados de seus pés e jogados para longe. Eles não morreram, mas não se levantariam tão cedo. Zashi foi quem lidou melhor com o ataque surpresa. Enquanto todo mundo, até Zorian, estava lutando para suportar o rugido de alguma forma, Zashi já estava lançando algum tipo de feitiço complexo em retaliação. Ele transformou toda a área à sua frente em um campo de lâminas de pedra quase cortadas antes que a tempestade de vento tivesse tempo de desaparecer, todas envoltas em uma luz vermelha sinistra. Então ele bateu com as 2 mãos na terra diante dele, enviando-as todas em direção à hidra. O monstro deu uma olhada na nuvem que se aproximava da morte pedregosa, seus muitos olhos arregalados de surpresa e medo. Então imediatamente cortou seu rugido e retirou todas as cabeças de volta ao cenote. Os camaleões, ainda dispostos ao redor do cenote, não eram tão rápidos. A chuva de lâminas bateu na área ao redor do cenote, enterrando-se profundamente no solo da selva e empalando através de qualquer caçador de camaleões que eram infelizes o suficiente para atrapalhar. Os sortudos foram mortos no local pelos estilhaços de pedra. Os menos afortunados lamentavam como porcos feridos quando a luz vermelha que infundia as lâminas se espalhou por todo o corpo e começou a liquefazer o interior. Os caçadores de camaleões sobreviventes perderam qualquer aparência de coesão do grupo e simplesmente se espalharam em todas as direções, abandonando seu antigo lar, os gritos de dor de seus irmãos moribundos, motivando-os a seguir em frente até que deixassem inteiramente o sentido mental de Zorian. Zashi, na verdade, não estava prestando atenção aos camaleões. Eles eram apenas danos colaterais. No momento em que lançou a chuva de lâminas de dissolução de carne na hidra, antes mesmo de saber se atingia seu alvo ou não, ele já estava lançando outro feitiço. Assim, no momento em que a hidra se retirou para o cenote, Zashi enviou um par de bolas azuis pálidas de energia mágica atrás dele. Zorian descobriria depois que os projéteis deveriam congelar a água no fundo do cenote, aprisionando a hidra em um bloco de gelo. Infelizmente para essa ideia, a hidra não se retirou para a água. Simplesmente saiu do caminho do ataque de Zashi e decidiu sair do cenote e atacar o grupo. Ver a hidra gigante pular do cenote com a mesma facilidade que um gato doméstico pula na mesa da cozinha realmente levou a ponto de estar lidando com algo completamente fora do comum. As hidras normais eram apenas altamente venenosas e capazes de regeneração tecidual impressionante, especialmente em relação à cabeça. Não se sabia que eles eram especialmente rápidos ou ágeis fora da água. A carga da hidra era imparável. Daimon e sua equipe lançaram um fluxo constante de diferentes feitiços de ataque na hidra, tudo em vão.
Todos os projéteis lançados eram interceptados pelas muitas cabeças da Hidra antes que ela atingisse seu corpo principal, causando danos que logo foram desfeitos pela capacidade de regeneração natural da Hidra. A regeneração de uma Hidra era mais potente em relação às suas cabeças, até capaz de superar os danos do fogo e outras coisas que geralmente frustravam os regeneradores, mas seu corpo principal era muito mais vulnerável. O grupo de Daimon sabia claramente disso, e, portanto, buscava o corpo principal a cada ataque que realizava, mas a Hidra era rápida e astuta demais para que isso funcionasse. Zorian se absteve de participar do ataque. Se todo o grupo de Daimon não pudesse avançar, sua adição provavelmente seria um desperdício sem sentido de mana. Ele simplesmente se concentrou em descobrir como sua mente funciona, conservou sua mana e reposicionou seus golems para que ele pudesse responder a tempo de encontrar uma abertura apropriada. Felizmente, a Hidra parecia focada principalmente em Zashi, tendo identificado como sua maior ameaça. Bem, talvez tenha sido um pouco insensível de Zorian dizer isso. Mas em sua defesa, Zashi parecia bastante feliz com o fato de ter atraído a ira da Hidra com seu feitiço anterior. Aparentemente ignorando a Hidra enorme trovejando em sua direção, Zashi lançou 2 longos feitiços. O primeiro criou uma grande bola de luz branca suave que pairava acima de sua cabeça, aparentemente sem fazer absolutamente nada. O outro não produziu efeitos visíveis, mas a percepção mágica de Zorian já era muito boa e ele podia sentir 8 construções mágicas surgindo subitamente em torno de Zashi. Logo, a Hidra estava perto o suficiente de Zashi para atacar. Naquele momento, todas as 8 cabeças bateram, subindo em direção a Zashi como fontes em espiral. Em algum lugar atrás dele, Zorian podia ouvir algum membro da equipe de Daimon gritar um aviso para Zashi, como se isso fosse lhe fazer bem, agora. Ao mesmo tempo, as 8 construções ocultas de feitiços ao redor de Zashi também entraram em movimento, avançando para encontrar as cabeças da Hidra. 8 mandíbulas espectrais de tubarão desapareceram, já em processo de morder as cabeças atacantes. A Hidra, de repente percebendo que tinha tropeçado em uma armadilha, tentou abortar seu ataque. Era tarde demais. Era muito grande e tinha muito impulso. Qualquer que fosse a magia, a velocidade e a agilidade anormais tinham limites. As mandíbulas espectrais se fecharam, cortando a escala da Hidra e os músculos com facilidade ridícula. Em pânico, a Hidra parecia mergulhar em algumas reservas secretas de força que lhe permitiram rapidamente retirar a maioria de suas cabeças antes de serem arrancadas. A maioria, mas não todas. Uma das garras espectrais atingiu seu alvo particularmente bem e depois continuou mordendo. Com um ruído alto, as mandíbulas atravessaram a coluna da Hidra, separando-a do corpo principal. As 7 cabeças restantes da Hidra rugiram de dor e raiva, o pescoço sem cabeça da 8ª cabeça agitando loucamente e borrifando sangue por toda parte. Não era uma ferida que sua regeneração pudesse consertar, a cabeça não estava danificada, simplesmente desapareceu. Regressaria com o tempo, mas esse processo aconteceria muito lentamente para ter alguma influência no resultado dessa batalha. Zorian esperava que Zashi usasse agora a misteriosa bola de luz branca flutuando acima de sua cabeça, mas o feitiço permaneceu inerte. Em vez disso, ele mais uma vez criou um campo de lâminas de pedra à sua frente. Antes que ele pudesse lançá-lo na Hidra, no entanto, de repente ela retraiu as cabeças para mais perto do corpo principal e se envolveu em algo que parecido com uma esfera escamosa e carnuda. Então desapareceu no ar. Quando ele apareceu novamente, foi subitamente próximo a Daimon e seu grupo. É claro que também pode se teletransportar, Zorian murmurou para si mesmo. Deveria ter sido mais surpreendente. A mágica do teletransporte geralmente era muito pouco prática para grandes criaturas, porque os custos aumentavam explosivamente com o volume da coisa ser teletransportada. Em vez disso, quase parecia apropriado. Zorian agora suspeitava fortemente que eles estavam lidando com algum tipo de guardião antigo da época de Otenti, quando os deuses ainda se intrometiam em assuntos mortais e concediam poderes poderosos àqueles que chamavam sua atenção. Era de se esperar que algo assim fosse equipado com habilidades estranhas e potentes. Ele apontou para o ar à sua frente e um grande disco semi-transparente de força se materializou no ar diante dele. Zorian pulou nele e voou na direção da Hidra. Ele estava bem em deixar Zashi enfrentar a Hidra por conta própria, mas Daimon e as pessoas ao seu redor provavelmente precisariam de sua ajuda para permanecer vivo.
Shassana, que ainda estava perto de Zorian nesse ponto, copiou seu truque e o seguiu em um disco de força. O teletransporte repentino, embora muito impressionante de uma criatura tão grande, parecia tirar muito da Hidra. Em vez de atacar imediatamente, demorou alguns segundos para desenrolar e recuperar o fôlego antes de atacar, novamente. Isso atenuou parte do choque entre o grupo de Daimon e permitiu que se organizassem um pouco antes que ocorresse. Quando atacou, no entanto, foi devastador. Uma camada de escudos foi erguida na frente do grupo, mas foi esmagada em fumaça rapidamente e manchas de luz em menos de um segundo. Desesperado para manter a Hidra longe de si e de seus homens, Daimon conjurou uma versão ectoplásmica gigante, de si mesmo, que atacou fisicamente a Hidra. O gigante fantasma Daimon agarrou duas das cabeças da Hidra com suas mãos fantasmagóricas e tentou derrubá-la no chão. Isso não funcionou muito bem, mas manteve três das cabeças da Hidra muito ocupadas para atacar qualquer outra pessoa e impediu que ela se movesse livremente no campo de batalha, então também não foi realmente um fracasso. Kirma disparou um enxame de projéteis parecidos com brocas na Hidra, cada um deles incansavelmente nos pontos sensíveis da Hidra: olhos, boca, orelhas, narinas. Isso foi notável, já que a maioria dos feitiços de retorno não eram tão precisos em sua mira. Especialmente porque os exercícios em miniatura estavam se movendo com velocidades incríveis, o que complicaria ainda mais as funções de retorno da maioria dos feitiços. Zorian só podia imaginar a máquina de Lotus que ela carregava de alguma forma responsável por esse feito. Zorian teria pensado que Orisa seria totalmente inútil nesse tipo de luta, já que era improvável que a Hidra notasse picadas de abelha. No entanto, ela o surpreendeu. Suas abelhas repentinamente ficaram envoltas em uma aura alaranjada que fez com que o ar ao redor delas que se agitasse, com o calor intenso que emanava delas. A partir daí, eles voaram mais rápido e queimaram tudo o que tocaram, como 1000 pequenos fornos voadores. Ocasionalmente, ela fazia um gesto rápido, fazendo com que algumas das abelhas detonassem, criando minúsculas mas intensas explosões que carbonizavam a pele dura e escamosa da Hidra onde quer que a tocassem. E como as abelhas eram muito pequenas, elas podiam simplesmente voar além das cabeças mais duráveis e regeneradoras e atingir o corpo principal da Hidra. Zorian também pressionou a Hidra, lançando uma lança de força, um feixe incinerador e 2 discos de corte na Hidra enquanto voava em direção ao local da batalha. Ele realmente não achava que causaria dano real com isso, mas cada segundo que a Hidra gastava em lidar com esses ataques era um segundo que não podia poupar em lidar com Daimon e os outros. Apesar de todos esses esforços, a Hidra ainda tinha 7 cabeças, e era difícil mantê-las constantemente ocupadas. Zorian teve que sacrificar um de seus golems para salvar Orisa de ter a cabeça arrancada quando a Hidra finalmente descobriu de onde vinham as abelhas irritantes e explosivas. Torun também sacrificou um de seus olhos, maiores para sobreviver a um ataque, fazendo com que o olho em questão explodisse em uma quantidade abundante de lodo translúcido que formava uma cúpula fina de borracha ao seu redor. A cabeça que o mirava mordeu a cúpula e, apesar de sua aparente fragilidade, não conseguiu atravessar. A cúpula se curvou e se esticou, mas não quebrou. Infelizmente, nem todos os alvos da Hidra tinham preparado esse método para salvar vidas. Um dos magos foi mordido quase ao meio antes que alguém pudesse fazer algo a respeito, morrendo no local. O outro teve o braço cheio de veneno quando a Hidra o atingiu com as mandíbulas. Daimon imediatamente cortou o membro em questão e então instruiu um dos magos a teletransportá-lo e a todos os outros feridos para longe do campo de batalha. Além disso, um dos homens tentou circundar a Hidra e atacá-la por trás, apenas para ter suas pernas quebrou em resposta a quando a Hidra revelou que sua cauda também era uma arma potente, capaz de atacar coisas com grande força e velocidade. Zorian não invejava o homem por seus gritos agonizantes, ele ainda se lembrava do quanto doeu quando o Caçador Cinza fez o mesmo com ele. Finalmente, Daimon encontrou um bom momento para disparar sua armadilha. A Hidra conseguiu passar por alguns dos feitiços defensivos e enviou uma de suas cabeças em direção a Daimon, que lançou um projétil vermelho de aparência mundana contra ela. Não sentindo nenhum grande perigo, a Hidra simplesmente mordeu o projétil para fazê-lo ir embora, quebrando o frasco de poção escondido dentro do projétil bem dentro de sua boca. A Hidra, como um todo, recuou ao sentir a mistura alquímica escorrer por sua garganta, parando todos os seus ataques. A cabeça afetada soltou um grito agonizante quando rapidamente começou a se transformar em cristal branco brilhante.
Sua regeneração natural foi incapaz de interromper o processo e parecia inevitável que toda a hidra se cristalizasse rapidamente e se transformasse em uma estátua brilhante sem vida. Sem hesitação, uma das outras cabeças da hidra mordeu o pescoço da cabeça que se cristalizava rapidamente e rasgou. Em uma chuva de sangue coagulado. Agora com 6 cabeças, mas a salvo do veneno de cristalização, a hidra lançou a Daimen um olhar assassino e se preparou para outro ataque. Infelizmente para a hidra, foi quando Zashi, Zurian e Shashamna chegaram ao campo de batalha, e a maré mudou. Shashamna circulou pelo campo de batalha, lançando barreira após barreira e evitando que qualquer outra pessoa fosse morta ou gravemente ferida pelos inúmeros ataques da hidra. Zurian tinha descoberto o suficiente para começar a mexer com sua mira e tempo, e ocasionalmente lançava feitiços de combate contra ele quando avistava uma boa abertura. Depois havia Zashi. Ao contrário de Zurian e Shashamna, ele não se preocupou com um disco de força. Quando a hidra se teletransportou para longe dele, ele simplesmente pulou no ar e voou em direção ao novo campo de batalha como se fosse a coisa mais normal do mundo, seus 8 espectros mandíbulas a reboque. A misteriosa esfera branca ainda flutuava sobre sua cabeça também. Enquanto ele viajava, outros 3 orbes idênticos juntaram-se ao que ele fez anteriormente, igualmente passivos por enquanto. Quando ele finalmente alcançou a hidra, as mandíbulas espectrais que seguiam atrás dele avançaram, mordendo-a, e ela foi instantaneamente colocada na defensiva. Naturalmente, foi quando a hidra usou outra de suas habilidades surpresa. Ele rugiu novamente, exalando nuvens de gás verde brilhante em todas as direções. Todos foram forçados a recuar temporariamente do que provavelmente era algum tipo de névoa venenosa, dando à hidra um descanso muito necessário. A batalha continuou. A hidra perdeu outra cabeça, depois 2. A hidra conseguiu roubar Zashi de todas as suas mandíbulas espectrais e feriu outro dos homens de Daimen. Zurian conseguiu atingir o corpo principal da hidra com uma esfera trituradora, causando uma ferida duradoura. Todos os seus golems acabaram sendo reduzidos a sucata. O gigante ectoplásmico de Daimen foi disperso, mas Daimen conseguiu cortar sua cauda em resposta. À primeira vista, parecia que eles estavam vencendo e que a vitória era apenas uma questão de tempo. Mas a verdade era que eles estavam constantemente ficando sem mana. A hidra pode estar à beira do colapso, mas eles também. Até as reservas de mana aparentemente inesgotáveis de Zashi estavam começando a acabar. Eles não queriam recuar. Pelo menos uma pessoa estava morta. Muitas sofreram ferimentos graves e usaram muitos recursos caros durante o curso da batalha. Além disso, embora a hidra estivesse gravemente ferida, ela se recuperaria rapidamente se fosse deixada sozinha. Muito mais rápido do que o grupo deles faria. Se eles fugissem e voltassem mais tarde, provavelmente estaria de volta à saúde, com todas as suas cabeças para trás. A hidra também não queria recuar. Só restava 3 cabeças, mas sabia que poderia se recuperar desse revés muito rapidamente. Seus inimigos estavam visivelmente enfraquecendo, só tinha que continuar e superá-los. Além disso, dar as costas a inimigos tão perigosos era loucura. Todos os seus instintos diziam que fazê-lo seria um erro. É melhor arriscar lutar até o fim, do que ser cortado pelas costas enquanto ele foge. No final, porém, todos subestimaram Zashi novamente. Em algum momento da luta, Zashi havia criado outra bola branca para se juntar às 4 que havia preparado anteriormente. Ele então passou o resto da batalha organizando as 5 bolas ao redor do campo de batalha e tentando manobrar a hidra no centro de sua formação. Embora ninguém, exceto Zashi, soubesse o que deveria fazer, seu desempenho foi impressionante o suficiente para que todos fizessem o possível para ajudá-lo com isso. A hidra desconfiava das bolas no começo, mas com o passar do tempo e elas permaneceram pouco mais do que ornamentos brilhantes, começou a ignorá-las. Eventualmente, Daimen instruiu seus homens a fingir uma derrota em pânico e a hidra os seguiu imprudentemente depois deles, pisando bem no meio da formação resultante. Naquele exato momento, Zashi fez um sinal estranho na mão e as bolas foram ativadas. Uma teia de fios brilhantes se desenrolava neles, estendendo-se através do espaço vazio para se entrelaçar e prender a hidra sob uma cúpula de fios de aparência delicada. A hidra roçou experimentalmente a cúpula de fios e sibilou de dor enquanto rasgavam sua carne como 1000 lâminas entrelaçadas. E então a cúpula começou a encolher. Todo mundo assistia, exausto, enquanto a hidra gigante lutava futilmente para sair da cúpula de fios de babear que se aproximavam dela.
Ele berrou de raiva de novo e de novo, desafiador até o fim. Finalmente, com todo o corpo mutilado e apenas uma cabeça intacta, mais uma vez se enrolou em uma bola e se teletransportou para fora da esfera. Ao contrário do primeiro teleporte, este não levou muito longe. De fato, a Hydra apareceu bem ao lado da esfera que se encolhia rapidamente, tendo se transportado apenas o suficiente para escapar da morte imediata. Ele balançou em pé enquanto se desenrolava, parecendo que ia cair a qualquer momento. No entanto, antes que isso acontecesse, ele levantou a cabeça uma última vez e deu a Daimon um olhar amargo e assassino. Embora fosse Zashi responsável por sua situação atual, estava perseguindo Daimon e seus homens quando ela tropeçou na armadilha e o via como principal culpado de sua situação atual. Através de sua percepção mágica, Zorian de repente detectou um enorme acúmulo de magia na Hydra. De fato, praticamente todo mundo parecia tê-lo detectado, considerando como se encolheram de surpresa. Antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, a Hydra abriu sua última boca restante e disparou um feixe de energia negra diretamente em Daimon. Com os olhos arregalados, Daimon enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno espelho despretensioso, empurrando-o para frente como um tipo de escudo. O raio bateu. O espelho se despedaçou como se fosse atingido por uma bomba, o som de sua destruição reverberando por todo o ambiente com uma intensidade artificial. O próprio Daimon foi jogado para trás como uma boneca de pano, o braço que segurava o espelho claramente quebrado. O raio preto se foi, no entanto, como se nunca tivesse existido. Por um segundo inteiro, a Hydra pareceu encarar a cena. Então, estremeceu por um momento e caiu ao lado, morto. A batalha terminou. O resultado imediato da luta foi, em muitos aspectos, mais estressante para Zorian do que a luta real. Depois de checar todos, descobriu-se que apenas uma pessoa havia realmente morrido na luta, Gul'ir Yardat, o cara que foi mordido pela Hydra meio perto do início da luta. No entanto, Gul'ir era o melhor amigo de um dos outros homens do grupo, Alashi Gotrum. Alashi ficou arrasado e furioso por seu amigo ter morrido, e ele sentiu que a principal pessoa responsável por sua morte era Zorian. Afinal, Zorian insistia em que precisavam ter acesso à caverna mais profunda do cenote. O homem continuou lançando insultos a Zorian por mais de 5 minutos, e até tentou atacá-lo fisicamente antes de Zashi intervir. Infelizmente, foi quando mais 2 membros da equipe de Daimon se manifestaram em apoio a Alashi. O cara que perdeu o braço devido ao veneno da Hydra e o homem que teve as pernas quebradas pelo rabo também ficaram muito infelizes. Eles eram essencialmente aleijados e da mesma forma culpavam Zorian por isso. Provavelmente Zashi também, mas eles estavam muito intimidados por suas proezas de combate. Para irritá-lo, Zorian, por outro lado, parecia um alvo mais fácil. Durante tudo isso, Daimon tentou bancar a paz e acalmar seus homens, mas nunca expressou nenhum apoio a Zorian. Isso irritou Zorian mais do que provavelmente deveria. Ele sabia que esse era seu time e que ele não podia apenas se posicionar categoricamente com Zorian apenas porque ele era seu irmão, mas deixou um gosto amargo em sua boca que Daimon não tinha dito nenhuma única palavra em sua defesa. Em vez disso, foi Shasana quem ficou do lado dele. O velho parecia gostar de Zorian. Isso iniciou outra rodada de acusações sobre a óbvia proficiência de Zorian em magia mental, com Alashi alegando que Zorian estava claramente controlando as pessoas e que a polícia deveria se envolver. No momento em que o envolvimento da polícia foi mencionado, Daimon parecia mudar de rumo em seus métodos de resolver o conflito. Ele parou a discussão, arrastou Alashi para o lado e ergueu uma ala de privacidade ao redor dos dois. Zorian não tinha ideia do que foi dito entre eles, mas Alashi não o incomodou depois disso. Quanto aos 2 magos aleijados, Daimon disse a eles que seus ferimentos não eram necessariamente irrecuperáveis. Ponto de interrogação com os tratamentos certos e prometeu pagar o quanto fosse necessário para recuperá-los da melhor forma possível. Isso pareceu amenizá-los bastante, e eles também não fizeram mais barulho. Com a crise em particular resolvida, eles poderiam finalmente inspecionar seus ganhos. Eles deixaram a maioria dos feridos no hospital mais próximo. Daimon decidiu colocar o braço quebrado em um molde e voltar ao campo, e voltaram para o local da batalha. O primeiro ganho foi na verdade a Hydra morta. Daimon e sua equipe estavam bastante empolgados com seu potencial valor. As quantias envolvidas não eram muito para Zorian, mas esse era apenas o tempo que mexia com seu senso de proporção quando se tratava de dinheiro. Se eles realmente encontrassem um comprador adequado para isso,
a Hydra poderia obter, Daimon e sua equipe, dinheiro suficiente para virar muitas cabeças. Os caçadores de camaleões mortos também seriam recolhidos e vendidos, embora seu valor fosse muito menor que o de uma Hydra. Especialmente porque os feitiços de Zashi realmente fizeram uma bagunça em muitos deles, tornando muitos dos cadáveres na fronteira inúteis. Enquanto andavam, inspecionando cadáveres de camaleões, Zorian ouviu Daimon reclamando com Orisa por seu espelho quebrado. Aparentemente, foi um artefato divino que Daimon encontrou em uma de suas expedições e decidiu mantê-lo. Era para ser totalmente indestrutível, e salvar a vida de Daimon muitas vezes no passado, e agora ela se fora. Ele ficou completamente de coração partido por isso, e Orisa salientou que pelo menos ele estava vivo, graças ao sacrifício. Não parecia animá-lo muito. Pronto, pequeno Kaczynski. Torun disse, dando um tapa nas costas de Zorian um pouco mais do que o necessário. Vamos pegar aquela esfera que você tem tanta certeza de que está lá embaixo, não é? Zorian não disse nada. Antes de descer para as profundezas do cenote, o grupo examinou cuidadosamente o local novamente para ver se havia mais hidras mágicas gigantes ou coisas piores à espreita nas proximidades. Eles não encontraram evidências disso, mas também não conseguiram descobrir como haviam perdido a Hydra em primeiro lugar, o que era preocupante. A água no fundo estava congelada como resultado dos 2 projéteis do que Zashi havia enviado aqui no início da luta, mas não havia evidências de nenhum tipo de caverna subaquática na qual a Hydra pudesse se esconder. Era como a Hydra simplesmente surgiu do nada quando os camaleões chamavam por ela. Quando eles finalmente entraram na caverna que Zorian havia apontado, o orbe não estava em lugar algum. Zorian esperava isso, no entanto, e não estava realmente preocupado. Você ainda pode sentir isso? Daimon perguntou ansiosamente. Ele provavelmente estava um pouco desesperado para obter alguns resultados tangíveis ao obter acesso a esse lugar, para poder justificar as perdas que sofreu ao chegar aqui. Tanto para si quanto para os outros. Eu posso, confirmou Zorian. Ele caminhou em direção ao outro extremo da caverna e apontou o dedo para o ar vazio à sua frente. Está aqui. É exatamente neste ponto. Ele acenou com a mão no ar onde sentiu a esfera e ela passou sem resistência. No entanto, eu realmente não posso vê-lo, ou mesmo tocá-lo, acrescentou Zorian. Que curioso. Todo mundo que tinha um mínimo de conhecimento em adivinhações, ou em detecção de magia em geral, imediatamente se reuniu ao redor do local, cutucando, olhando e lançando magia nele. Após 10 minutos disso, Daimon finalmente obteve um resultado. Eu não posso acreditar nisso, disse Daimon, passando a mão pelos cabelos em aborrecimento. Você tem algo? Kirma perguntou esperançosamente. É um mundo oculto, disse Daimon. O quê? Zorian perguntou, nunca tendo encontrado esse termo antes. Uma dimensão de bolso, como a que você acha que Silverlake está escondendo, Zashi disse a ele. Eles normalmente são quase impossíveis de encontrar, a menos que você saiba exatamente o que procurar. Assim, algumas pessoas os chamam de mundos ocultos. Então, este lugar que o pequeno Kaczynski apontou. Torun perguntou hesitante. Uma entrada para a dimensão do bolso onde a esfera reside, disse Daimon, dando a Zorian uma aparência complexa. Droga. Todos os outros pertences de Ontenchi provavelmente também estão lá. Não é à toa que não encontramos nenhum vestígio de seu grupo durante todo esse tempo. Nós nunca teríamos encontrado isso sem Zorian, mesmo se tivéssemos passado anos vasculhando este lugar. Mas nós o tínhamos, e assim a expedição é salva, disse Torun com um encolher de ombros descuidado. Sobre o que você está sendo tão sombrio? O que de fato, Daimon murmurou. De qualquer forma, agora só temos que descobrir como romper essa porta invisível e estaremos livres para saquear a tumba de Ontenchi para o conteúdo de nossos corações, não é? Torun perguntou. Sim, mas eu gostaria de ressaltar que é provavelmente de onde a Hidra mágica gigante veio. Shazamina intrometiu-se. E se houver mais delas lá dentro? E se houver coisas piores esperando por nós lá? Não devemos ser imprudentes. Sim, Shazamina está certa, Daimon assentiu. Perdemos muito aqui como está. Quero contratar mais lutadores antes de tentarmos pôr os pés lá. Eu gostaria de ficar aqui por um tempo e estudar o ponto de entrada um pouco, disse Zorian, franzindo a testa. Algo não parece certo sobre isso. Tudo bem, Daimon suspirou. Mas não faça nada antes de me consultar. Olha, mas não toque.
Zorian assentiu. Nas 2 horas seguintes, ele examinou o ponto de entrada da cota de bolso, prestando atenção à maneira como seu marcador reagiu. Ele também pediu a Daimon para lhe ensinar quaisquer feitiços que ele usasse para confirmar a presença de uma dimensão de bolso. Daimon murmurou algo sobre como ele normalmente carregaria um braço e uma perna por uma magia confidencial como essa, mas ensinou-lhe os feitiços de qualquer maneira. Depois de 2 horas, ele finalmente teve certeza de suas conclusões. Ele ligou para Daimon e pediu permissão para fazer alguma coisa. Alguma coisa? Daimon disse cautelosamente. Há algo, Zorian assentiu. E se eu recusar, vocês acham voltar aqui quando minhas costas estiverem viradas e fazê-lo de qualquer maneira, ele supôs. Bem. Zorian hesitou. Absolutamente, sim, Zashi confirmou imediatamente. Zorian lançou-lhe um olhar, irritado. Não que ele discordasse de seu companheiro de viagem, longe disso, mas ele poderia ter sido mais diplomático sobre isso. Daimon segurou o rosto na mão por um momento. Talvez ele estivesse imaginando coisas, mas Zorian pensou ter ouvido uma breve oração por paciência direcionada a uma das divindades silenciosas. Apenas me diga o que você quer fazer, ok? Daimon finalmente disse. Quero pensar que interpretamos mal a situação, disse Zorian. Não é que o orbe do primeiro imperador esteja escondido em uma dimensão de bolso. A dimensão do bolso é o orbe do primeiro imperador. Daimon deu-lhe um olhar vazio. Zorian tomou isso como uma indicação de que ele deveria continuar. Eu concordo com você que estamos lidando com uma dimensão de bolso, disse Zorian. Mas meu marcador é bastante insistente de que a âncora dimensional que estamos vendo não é apenas uma entrada para uma dimensão de bolso. É o mesmo orbe que estamos procurando. Isso pode parecer um pouco louco, mas... Você acha que o orbe é um reino oculto portátil, supôs Daimon. Sim, Zorian assentiu. Acho que essa entrada que estamos vendo é simplesmente a aparência do orbe quando é implantado. Entendo, disse Daimon especulativamente. E você acha que pode recolocá-lo novamente em uma esfera real? Estou disposto a tentar, pelo menos, disse Zorian. Embora você provavelmente deva tirar você e sua equipe do cenote antes que eu faça a tentativa. Apenas no caso de... Depois de alguns segundos, Daimon virou-se para sua equipe, que ouvia silenciosamente a conversa, e disse-lhes para estabelecer um perímetro defensivo ao redor da entrada da cota de bolso e um ponto de retorno fora da caverna. Parecia que ele não tinha a intenção de deixar eles as tentarem sozinhos. Zorian estalou a língua infeliz. Se as coisas voltassem ao sul, ele não tinha dúvida de que a maioria dessas pessoas o culparia por tudo novamente. Bem, para o inferno com eles, ele ainda estava fazendo isso. No momento em que Daimon anunciou que tudo estava preparado e que ele poderia começar, ele colocou a mão embaixo da âncora dimensional invisível e tentou se conectar ao orbe com o marcador. Foram necessárias algumas tentativas, mas ele finalmente conseguiu. O espaço circundante ondulou como o ar quente do verão por um momento, após o qual algo semelhante a um globo de vidro se materializou no ar e caiu na palma da mão de Zorian. Orbe dos primeiros imperadores, obtido. Depois de um segundo de silêncio chocado, todos correram para a frente, ocupando desconfortavelmente o espaço pessoal de Zorian para dar uma olhada no artefato. A esfera na mão de Zorian parecia interessante. O orbe era uma esfera perfeita de vidro cristalino, completamente intocada pela passagem do tempo. Passando os dedos sobre ele, Zorian não podia sentir o menor arranhão em sua superfície. Aparentemente envolto dentro do vidro havia um palácio em ruínas, parcialmente destruído e coberto de árvores, trepadeiras e outras vegetações. O palácio e as árvores eram extremamente detalhados e realistas, a ponto de Zorian poder contar as folhas individuais das árvores se ele as focasse por tempo suficiente. Lembrou Zorian de daqueles globos de neve que os comerciantes sorianos gostavam de vender, aqueles que tinham modelos de edifícios famosos de alta qualidade, envoltos em vidro. Eventualmente, Zorian entregou o orbe a Zashi, se apenas as pessoas se amontoassem ao seu redor em vez de Zorian, a fim de dar uma boa olhada no orbe. Aquele palácio não é apenas um modelo, é? Zashi disse, parecendo fascinado. É uma coisa real, contida dentro da esfera. Obviamente, disse Orisa. Por que seria uma ruína caso contrário? Então Chuturtarana se transformou em um palácio portátil para carregar consigo o tempo todo? Zashi perguntou retoricamente. Eu gosto disso. Sim,
Agora imagine quantas coisas poderiam ser armazenadas lá, disse Torun alegremente. Ah, pequeno Kaczynski, eu te perdoo por tudo. Você é a melhor coisa que aconteceu com esse time. Embora Zurian estivesse morrendo de vontade de estudar a esfera com mais detalhes, ele havia decidido relutantemente deixar a esfera nas mãos de Daimon por enquanto. Tentar afastá-lo provavelmente provocaria outra briga e não era como se ele tivesse tempo suficiente para se dedicar verdadeiramente ao estudo agora. O ataque à base de Bazan, sob Soria, estava se aproximando rapidamente, o que significava que Hisashi e Zurian seriam forçados a dedicar a maior parte de suas energias a isso pelos próximos dias. Eu tenho que dizer que tudo isso me faz sentir muito conflituoso, disse Hisashi quando eles deixaram o grupo. Por quê? Zurian perguntou curiosamente. Bem, por um lado, só encontramos o orbe tão rapidamente porque Daimon nos apontou para o ponto certo para começar, disse Hisashi. Então, se sairmos do ciclo do tempo, a coisa certa a fazer provavelmente será dizer a ele como obtê-lo como agradecimento por sua ajuda. Mas? Zurian perguntou. Eu realmente gosto da ideia de ter meu próprio palácio portátil, disse Hisashi com um sorriso sonhador. Zurian bufou ironicamente. Você não deveria estar animado ainda. Pelo que sabemos, as ruínas estão realmente cheias de hidras gigantes adormecidas ou algo assim. Isso me deixa mais animado, disse Hisashi. Essa coisa foi um ótimo oponente. Limpar um ninho inteiro deles seria incrível. Oh, certo. Por um momento ele esqueceu com quem estava falando. Eles passaram o resto do caminho de casa discutindo sobre como seria a melhor configuração para um palácio portátil moderno. O principal ponto de discórdia era que Hisashi queria criar uma arena cheia de monstros reais para lutar, enquanto Zurian argumentou que bonecos sofisticados de treinamento eram melhores porque eram menos propensos a romper sua contenção e fúria por todo lugar. Simplesmente não é o mesmo, reclamou Hisashi, balançando a cabeça tristemente. No final, eles tiveram que concordar em discordar sobre o assunto. Todos os preparativos foram concluídos. Soldados foram recrutados, mercenários humanos e aranha contratados, golems fabricados, monstros selvagens dominados para servir como suporte de combate, equipamento adicional comprado e vários exercícios de combate limitados realizados. A escala da operação era suficientemente grande para que as autoridades tivessem enviado uma equipe para investigar o que estava acontecendo, exigindo alguma mágica mental rápida e documentos forjados para evitar desastres. Ajudou o fato de muitas casas terem exércitos privados pequenos, ou não tão pequenos, em alguns casos, para proteger seus interesses, e que muitas dessas casas possuíam propriedades em Soria ou nos arredores, o que fez com que seu grupo se destacasse muito menos do que poderia. Tudo o que restava agora era esperar Quatarsis partir para o Quaibasa para que eles pudessem fazer a sua jogada. Havia alguma preocupação com isso, pois Quatarsis não parecia estar se preparando para sair. Shin havia levantado a questão de que eles poderiam ter avisado Quatarsis de alguma forma, e uma discussão feroz surgiu sobre a possibilidade de prosseguir com o assalto de qualquer maneira, se fosse o caso. Felizmente, a questão acabou sendo irrelevante no final. Quatarsis ainda estava no prazo, e a missão poderia prosseguir. A primeira tarefa foi simples: sequestrar Sudomir. Espero neutralizar toda a mansão Yasuko no processo. Para fazer isso, porém, eles tiveram que atrair o homem para fora de sua casa quase inatacável. Assim, Zashi e Zurian roubaram um par de elegantes roupas vermelhas do culto do dragão abaixo e se teletransportaram para Kniezoveri, onde começaram a esmagar as fachadas das lojas, incendiaram vários armazéns e usaram alterações para chamar Sudomir como traidor. A ordem esotérica do dragão celestial apóstrofo. Zurian também usou a magia da mente para guiar um rebanho de javalis diretamente para a praça da cidade. Após o que ele liberou seu controle sobre eles deixou-os correrem despreocupados quando quisessem. A guarda da cidade tentou detê-los, é claro. Eles foram realmente brutais sobre isso, chegando ao ponto de atiradores tentarem tirá-los dos telhados, apesar do fato de Zashi e Zurian claramente evitarem matar alguém. Ainda assim, eles eram apenas um desafio. Zashi e Zurian simplesmente os nocautearam ou os incapacitaram e depois continuaram com sua provocação prolongada. Depois de um tempo, eles pararam com o ataque e foram embora. Isso ocorreu em parte porque eles temiam que Sudomir pudesse optar por não aparecer se ele pensasse que o perigo ainda não havia passado,
mas também porque havia uma chance de as autoridades da cidade chamarem as forças armadas de Eldemar se as coisas continuassem por tempo suficiente. Levou quase 5 horas para que Sudomir aparecesse na cidade, e foi recebido por irados donos de lojas e funcionários da cidade, exigindo uma explicação e algum tipo de compensação. Nem mesmo os 12 guarda-costas de aparência perigosa e de rosto sombrio que o seguiam por toda parte podiam fazê-los parar. Zashi e Zorian observaram por um tempo e depois atacaram como um raio. O próprio Sudomir ficou incapacitado no início da luta e os 12 guarda-costas que ele trouxera mostraram-se decididamente médios e incapazes de lidar com eles. Especialmente porque eles não estavam tentando não matar ninguém dessa vez. Estou feliz que o sequestro tenha ocorrido sem problemas, Alanik disse a eles quando eles arrastaram Sudomir de volta à sua base. Mas você realmente teve que cortar os braços dele? Não olhe para mim, protestou Zashi. Foi ideia de Zorian. Ele é um necromante perigoso, Zorian se defendeu. Eu não podia arriscar que ele nos atingisse com um pedaço desagradável de magia da alma no meio da batalha e essa foi a maneira mais rápida que eu sabia de impedir que isso acontecesse. Ele disse que era difícil de matar, então imaginei que ele não morreria de perda de sangue. Eu não posso acreditar que meus egos anteriores pensaram que você não era brutal o suficiente, Alanik murmurou baixinho. E por que ele não está inconsciente? Eu pensei que concordamos que você o nocauteava antes de trazê-lo aqui. Nós não poderíamos nocauteá-lo, Zashi admitiu. Tentamos 5 drogas diferentes com ele, e nenhuma delas funcionou. Embora ele fingisse estar inconsciente depois que o atingimos com o 5º, Zorian apontou. Zashi queria tentar nocauteá-lo da maneira antiga batendo na cabeça dele com uma pedra, mas eu vetava isso. Então, apenas colamos a boca fechada, amarramos as pernas, colocamos uma sacola na cabeça e o trouxemos. Entendo, disse Alanik, olhando na direção da nova cela de Sudomir com uma careta. Eu me pergunto o que ele fez consigo mesmo para obter tanta resiliência. Bem, você terá tempo de sobra para descobrir, Zashi deu de ombros. Mais tarde, no entanto. Deveríamos começar o ataque ao portão agora, sim? Ainda não, disse Alanik, balançando a cabeça. Vamos fazer algumas perguntas a Sudomir sobre a base do Ibazan. Ele pode conhecer alguns detalhes cruciais sobre suas defesas ou algo assim. Zashi e Zorian estavam ansiosos para iniciar o ataque o mais rápido possível, tanto porque isso daria aos pesquisadores mais tempo para estudar o portão se tivessem sucesso e porque quanto mais esperassem, maior a chance dos Ibazans perceberem o que estava por vir. Deu alarme. No entanto, a sugestão de Alanik fazia muito sentido e ele sabia mais sobre esse tipo de envolvimento em massa do que eles. Se ele pensou que mais algumas horas passadas interrogando Sudomir não condenariam a operação, ele provavelmente estava certo. O interrogatório acabou sendo bastante mundano e desinteressante. Sudomir foi surpreendentemente calmo e educado com alguém que havia sido brutalmente atacado em plena luz do dia, desarmado e depois levado para interrogatório assistido por magia mental. Nem foi preciso muita magia mental para fazê-lo dizer a verdade. No entanto, ele também não parecia saber nada de muito útil sobre o layout e as defesas da base de Ibazan. Sudomir e os Ibazans podem ter cooperado estreitamente entre si, mas nenhum dos lados confiava totalmente no outro, e muitas coisas foram mantidas em segredo entre eles. Eventualmente, os 3 ficaram sem perguntas, muito mais cedo do que esperavam. Bem, eles ficaram sem perguntas relacionadas à base do Ibazan. Em vez de parar, Alanik simplesmente decidiu expandir o escopo do questionamento além desse tópico. Não foi exatamente o que eles concordaram, mas Zorian não disse nada por enquanto. Ele podia sentir que as perguntas de Alanik estavam construindo alguma coisa. Alguma pergunta que Alanik queria desesperadamente responder. Por que você está reunindo tantas almas em sua mansão? Alanik finalmente perguntou a Sudomir. Para que diabos você precisa de 500 mil de almas? Ah, então era isso que o estava incomodando. O que? Perguntou Sudomir, parecendo chocado pela primeira vez desde o início do interrogatório. Como você sabe disso? Alanik apontou para Zorian, que imediatamente lançou um ataque mental na mente de Sudomir, forçando-o a responder a pergunta. GHHHK. Sudomir grunhiu, rangendo os dentes enquanto lutava contra a compulsão. Droga, isso não é. É. Eu preciso disso. Para quê? Alanik empurrou. Para as bombas fantasmas, Sudomir acabou por acabar.
Bombas espectrais? Zashi perguntou curiosamente. Como você coloca um espectro em uma bomba e joga nas pessoas? A hectares, sim. Sim. Sudomir disse, subitamente, dando gargalhadas histéricas. Ele não estava mais lutando contra a compulsão mental de Zorian por algum motivo, como se percebesse que não havia como vencê-la e decidisse apenas dar a eles exatamente o que eles queriam. Mas não apenas um espectro. Centenas. Milhares mesmo. E você não as joga nas pessoas. Não, não. Você os joga nas cidades. O que? Zashi perguntou, franzindo a testa. Os espectros podem se multiplicar, Alanik disse calmamente. Dê a um espectro algum tempo e muitas vítimas, e isso criará outro espectro para cada humano cuja alma ele consome. Sim, exatamente. Sudomir disse, assentindo furiosamente. Pense no que aconteceria se você jogasse milhares dessas coisas no meio de uma grande cidade. A menos que o surto seja contido imediatamente, toda a cidade ficará sobrecarregada em questão de horas. Somente a Igreja do Triunvirato tem especialistas suficientes na luta contra fantasmas para combater um surto de espectro depois de reunir algum vapor, e eles foram dizimados no pranto. Se eu tivesse bombas Surite suficientes em minha posse, Eudemar iria ter para me apaziguar. Eles teriam que. Houve um breve silêncio durante o qual Sudomir parecia se perder em seu próprio mundo e todo mundo estava processando o que ele acabou de dizer. Você teria que usar essa sua bomba fantasmagórica em pelo menos uma cidade antes que alguém levasse sua ameaça a sério, Zorian finalmente apontou. Sim, é claro, disse Sudomir, dando-lhe um olhar paciente, como se lhe perguntassem algo óbvio por uma criança pequena. É óbvio. Eu estava pensando em mirar Sulannon, primeiro. Isso provocaria imediatamente outra rodada de Splinter Wars. Sulannon não se importaria com nenhuma desculpa do governo de Eudemar. Não se fosse óbvio que a bomba fantasma veio de Eudemar. Com outro conflito continental em andamento, Eudemar não teria forças para me reprimir. De fato, eles certamente ficariam tentados a usar meus bens para ajudá-los a vencer a guerra. Por um momento, Sudomir parecia que ele estava prestes a continuar com sua explicação, mas de repente ele congelou e parte da mania que o dominara pareceu drenar-se dele. Apenas por um momento, no entanto. Quase imediatamente, a centelha de loucura voltou aos seus olhos mais uma vez, exceto que desta vez era um pouco diferente. Havia violência e agressão ocultas lá agora, e seu rosto se torceu em um rosnado indignado. A carne de Sudomir de repente ficou verde e seu corpo começou a inchar em tamanho. Ele cresceu um rabo e chifres, seus olhos foram cortados e seus dentes afiados em pontas de punhal. Zorian, que realmente viu Sudomir se transformar em um monstro gigante uma vez antes, percebeu que estava olhando e começou a gritar um aviso para Zashi e Alanik. Alanik já estava reagindo, no entanto. No momento em que Sudomir começou a se transformar, ele correu até ele e bateu a palma da mão contra o peito. Uma multidão de fitas amarelas cobertas por algum tipo de escrita religiosa surgiu em torno de Sudomir. Eles circularam ao redor do necromante capturado uma vez antes de afundar em sua carne, fazendo com que a transformação parasse e Sudomir fosse instantaneamente puxado de volta, à sua forma humana. Sudomir olhou para Alanik em choque por um segundo inteiro, sem palavras. Oh! Ele finalmente disse. Bem. Isso não funcionou tão bem quanto eu esperava. Alanik fez um movimento cortante com a mão esquerda e depois cutucou levemente Sudomir na testa com o dedo indicador. Isso fez com que Sudomir subitamente ficasse envolto em luz vermelha escura e depois desmaiasse na inconsciência. Vamos, disse Alanik, fazendo sinal para que Zashi e Zorian seguissem para fora da cela. Continuaremos esse interrogatório mais tarde. Por enquanto, temos uma base de invasão para capturar.